Novamente, outra vez, homenagear Fernando Freire. E a homenagem a Fernando Freire é quase um ato de coragem, porque é como a gente descreve um sujeito que virou personagem da própria literatura, que escreve crônica como quem respira e quem transforma cada caos da cidade em um espetáculo digno de aplauso. Gabiru é praticamente um patrimônio imaterial de Porto Seguro. Só falta a placa na praça e o tombamento pelo IFAM. Fernando é daqueles tipo de escritor que faz a gente ter uma história, faz a gente ler uma história e pensar: eu conheço esse povo. Pior, eu sou esse povo. A crônica dele é um espelho tão bem polido que às vezes dá vontade até de pedir para o espelho ser mais discreto. Seu livro, O Melhor de Gabiru, é uma espécie de manual de instrução de Porto Seguro. E a capa, por si só, já conta metade da história. Temos aqui um mapa antigo, um coco mordido, uma serpente sorridente, um mar, um coqueiro, um par de nádegas estrategicamente posicionados para garantir que ninguém mais esqueça que este livro existe. E aquela capa não é apenas uma capa, é um gênero textual autônomo. É praticamente uma crônica visual. Quem bate o olho sabe que na hora que está entrando no universo gabiruzista tropical, caótico, irreverente e absolutamente irresistível. E a sua atuação nos jornais, o Diário, durante 5 anos, e o Farol, durante 3 anos, ininterruptamente, de segunda a sábado, uma maravilha. Não há comparativos de um cronista que tenha, por tanto tempo, escrito todo santo dia uma crônica nova. Fernando transformou o cotidiano em literatura e provou, com absoluta autoridade, que Porto Seguro tem mais histórias do que novela das 8. A diferença é que as histórias dele são melhores e menos dramáticas, embora às vezes a vida colabore para o contrário. Eu mesmo, que escrevo algumas crônicas por aí, admito, sem vergonha alguma, que muitas delas tem uma pontinha de inspiração no estilo gabiruzista de ser. Não é cópia, é influência assumida de quem escreve em Porto Seguro, cedo ou tarde, acaba esbarrando nesse jeito gabiruzista de transformar o cotidiano em histórias. É quase inevitável. A cidade oferece o caos e ele oferece o método e nós seguimos aprendendo. E se tudo não bastasse, Fernando ainda encontra tempo para ser ator, dramaturgo. Sim, porque Gabiru não se contenta apenas de escrever histórias. Ele sobe ao palco para vivenciá-las. Atua, dirige, interpreta, cria. É daqueles artistas completos que conseguem fazer rir com um gesto e emocionar com uma pausa. O palco reconhece nele o mesmo que reconhecemos na literatura. Presença, verdade, uma criatividade que não sabe ficar quieta. Nos últimos anos, Fernando resolveu brincar de cinema. Ou melhor, resolveu estrear mais uma de suas fases criativas. Porque escrever livros, crônicas, peças não bastava. Então ele ganhou prêmio com Vozes de Pindorama, conquistou festivais, encantou plateias e mostrou que também sabe dirigir atores. O que, convenhamos, é mais difícil do que dirigir o trânsito em Porto Seguro. E antes que alguém esqueça, Fernando também já foi radialista. Foi e ainda é radialista daqueles bons, daqueles que fazem a gente parar o que está fazendo só para ouvir a história. O comentário espirituoso, a previsão do tempo, as piadas pontuais, a voz dele tem um efeito colateral, prende, diverte, acalma e às vezes irrita, mas nunca passa desapercebido. Gabiru é uma versatilidade impressionante. Ele pega qualquer situação, qualquer meio e transforma em narrativa. Brigas de vizinho, fila de banco, cachorro vira-lata,
Chuva que não cai, fofoca mal contada, tudo é matéria-prima. Se a vida dá limão, Gabiru faz crônica. Se a vida não dá limão, ele inventa outro fruto e faz a crônica no mesmo jeito. E talvez seja por isso que estamos aqui. Porque Fernando Freire Gabiru consegue uma coisa que poucos escritores têm o dom de fazer: traduzir quem somos, com humor, com ironia, com poesia, com aquela sinceridade que às vezes dói, mas normalmente faz bem. Hoje, ao indicar Fernando ao prêmio da Academia de Letras de Porto Seguro, na categoria de produção literária, Fernando não só está sendo reconhecido apenas pelo que escreveu, mas pelo que nos ensinou a enxergar que Porto Seguro tem histórias demais para serem ignoradas, que toda a vida comum carrega um brilho extraordinário. Gabiru, você é crônica viva, memória ambulante, cinema possível, teatro pulsante. Rádio com personalidade e humor na medida certa. E, acima de tudo, é mais uma das vozes mais autênticas que essa cidade já teve. Parabéns, meu ídolo. Obrigado por transformar Porto Seguro em literatura e por nos fazer rir enquanto isso. Meu muito obrigado, e absolutamente meu muito obrigado por toda a sua colaboração e todo o seu esforço. Eu fiz questão de escrever esse discurso. Parabéns. Você também trouxe muito. Trouxe para concorrer com você. Gente, o discurso aqui está longo, mas eu vou ser rapidinho, eu prometo, tá bom? 5 páginas. 5 páginas. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente da Academia de Letras de Porto Seguro, o Rod Ferreira, e também agradecer aos meus colegas escritores que fazem parte da academia por me proporcionarem esse momento assim tão especial, porque receber o prêmio de produção literária da academia tem um valor emocional para mim enorme, porque mexe profundamente comigo, porque mexe exatamente com uma das maiores paixões da minha vida, que é a literatura. Posso até parecer exagerado, mas eu costumo dizer que os livros salvaram a minha vida. Eu não sei o que seria de mim se eu vivesse num mundo sem livros. Portanto, a literatura sempre foi o meu ancoradouro, o meu verdadeiro